falou sobre Jesus, isso todo mundo acha bonito, mas a parte real que Chico Xavier chorava, muitas e muitas vezes, eu sou confidente, hoje vejo companheiros contestarem dele ser Allan Kardec, dele ser pessoas assim. Eu ouvia dele, porque eu não estou dizendo que alguém me contou, que quando Deus precisou implantar o cristianismo no mundo, chamou ele João Batista. Escolha 11, porque vocês 12 vão receber e orar como mestre Jesus. Então ele não era João Evangelista, ele era João Batista. E como ele era espirituoso, vocês não cansaram, eu já deve estar falando tanto de doutrina seguir, ele dizia que se ele fosse mais esperto, como agora, não tinham cortado a cabeça dele. Ele não ia dizer da cunhada que estava andando com o rei. Então as pessoas falam as coisas, imaginam e saem por aí dizendo que o Chico Xavier. Então, quando ele dizia, quando era para falar a verdade, Chico Xavier batia na mesa, quando se falava em doutrina. Ele cortou o relacionamento com a febre. Quando em 68, ele mudaram vários textos de livros. Então ele não admitiu porque eles queriam implantar o sangue na doutrina, para tirar os livros de Kardec. Não porque ele sabia que ele era o próprio Allan Kardec, é porque aquilo faria mal para a doutrina. Então, muitas e muitas vezes, e o mesmo falou no início, sobre ele aceitar mentiras. E o próprio Chico foi chamado pela Federação de Mentirosos, quando mandou um livro para Nasa de Alentuma. Ele não mandava para o Vantuil, eles exigiram que ele escrevesse um texto. Pode olharem no Parnaso de Alentum, que está lá, palavras minhas. Então ele lia aquilo várias vezes para a gente ouvir. Eles exigiram, que acharam que o maior missionário depois de Jesus, ou o conselheiro de Jesus que ele era, queria aproveitar da febre. Então hoje, depois da Dona Neném, ninguém lidar com o espiritismo no Triângulo em Minas, hoje estão brincando de espírito. Se vocês saírem por aí, eu estava no Rio Grande do Sul, fui para o Rio, hoje brincam de ser espírito. Então a doutrina, se o Triângulo Mineiro e Minas Gerais não tiveram amor por Eurípides Bassanu, por Chico Xavier, que a gente compareceu e esteve junto, daqui a pouco não vamos ver, porque o Chico dizia que a vantagem da doutrina espírita, que ela nasceu livre, do povo para o povo, com Jesus sem chefe. E eles querem um chefe na doutrina. Quanto à parte do homossexualismo, que é mais interessante, olha, cuidado em ser médium, porque quando é médium, eles acham que tem que ser gay. É uma coisa que criou um problema embaraçoso na doutrina. Então o Chico dizia que, infelizmente, desde Sodoma e Gomorra, não tem muitos, na verdade, homens em corpo de mulher ou mulher em corpo de homem. Sim, viciados, e nós queremos experimentar, acabamos viciando como cigarro, como bebida. Mas, na verdade, não acredito que são mulheres em corpo de homem, ou homem em corpo de mulher. Dessa maneira, reencarnatórias são raras. Alguém aqui, um comentário? Doutor, é uma alegria estar pertinho de você, tá? Nossa, muito anos, né? E você conheceu os meus dois pais, o biológico e o do coração. Gracinha, José da Cruz mora no meu coração e você também, tá? Sua mãe, tá? Na Carmen. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, uma pergunta que sempre mexeu com a minha cabeça, comentários a respeito do livro Libertação. Lá no livro Libertação tem uma cena de licantropia em que uma mulher abortadeira no mundo espiritual, ela começou, numa presença de um grupo de pessoas adversárias dela, eles começaram a gritar: você é uma loba, você é uma loba. E o perispírito dela foi tomando uma forma daquele animal, tá? Numa cena de licantropia. E comentários a respeito do livro de pessoas sérias disseram que o livro, inicialmente, ele foi barrado pelo conselho editorial da FEB, e só depois de um certo tempo foi permitida a publicação do livro, mas com inúmeros cortes. Se seria possível você, da sua experiência da convivência com o Chico, falar alguma coisa sobre esses cortes do livro Libertação? Porque quem usa, cuida.
O Chico dizia que eles quiseram abortar, que muitos deles fizeram suas parceiras abortarem. Então, não que eles queriam cortar porque era contra, é porque foi direto na ferida pessoal deles. Então, realmente, e não foi só nesse, muitos e muitos outros, eles fizeram cortes para cumprir os interesses. Assim como ser reencarnacionista solicita, não é privilégio nosso, que até o século V estudava a reencarnação. Então, muitos acham que somos nós espíritas, que somos detentores e os estudiosos. O Constantino, que casou com a Teodora, e ela pediu para o marido comprar. Por isso que Anchieta e Manuel da Nóbrega vieram em 1554 para o Brasil, porque eles sabiam que a codificação jamais iria ser espalhada por lá. Politicamente, na época, ele era a pessoa mais influente da Europa. Então, eles vieram conhecer o Brasil, porque aqui o Brasil, mais tarde, espalharia o espiritismo para o mundo. Porque o Anchieta e Nóbrega chegaram em 1554 e quase foram comidos pelos índios canibais. Por acaso, quem estourou a pólvora foi o Caramuru, que sou eu mesmo. Alguém aqui da mesa, uma pergunta? Completando, lá em as ruas de Uberaba, nós temos a Maria Boneca, que era uma figura conhecida, que provocou vários abortos e voltou como uma dama meio assim, lelé da cuca, andava pelas ruas. Quantas vezes nós estávamos vindo de São Paulo, Chico parava nas lojas e comprava a boneca para ela, que ela foi uma grande dama feudal. Então eles não queriam ver num filho ou na própria esposa a Maria Boneca de outrora. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro Brasil, Coração do Mundo e Parte do Evangelho, que é tido como... dizem que houve alterações. Várias alterações. E eu acho, Kento, que você, a Sônia, inclusive, falou que estava fazendo um estudo para me dar, deveríamos fazer o nosso manual e várias outras pessoas, pedir, porque daqui a pouco nós não vamos ter um espiritismo. Nós vamos ter, como igreja evangélica, tem mais de 100 denominações. Se a gente não tiver medida e não tiver coragem, porque muitos hoje querem ser sucessores de Chico Xavier. E isso não tem jeito. Eu tenho muitos irmãos por aí. Eu estava falando em Macaé, Manuel. O senhor da Aliança me perguntou como foi a sua convivência com seus dois irmãos. Como eu já sabia que tem dois oradores que saem fora do Brasil, dizendo que moraram quase 30 anos com o Chico, já tem de ser meio gaiato. Às vezes você tem de fazer a plateia rir. Todos vocês são filhos de Deus, o povo concordou. São irmãos de Jesus. Concordaram. E como a maior referência, João Batista, entre o pai e o filho, então vocês são meus irmãos também. Então esses dois que saem por aí, um até eu denominei como Nostradamus de Belo Horizonte, lá da sua terra. Alguém do público deseja formular um questionamento? Alguém da mesa? Aproveitando, né, tanta gente linda, maravilhosa, tem que fazer alguma perguntinha, né, senão... Eu gostaria de perguntar para o Dr. Euripides, principalmente, sobre aquela reportagem que o Geraldinho lançou no YouTube sobre as previsões do Chico Xavier. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, por favor. Chico Xavier, mesmo que soubesse, várias vezes tentaram interromper a exposição de gado, porque diziam que uma bomba ia cair lá. E mesmo que ele soubesse, jamais ele falaria algo que pudesse trazer intranquilidade. Ele foi o maior mentor da paz de Jesus no mundo. Vocês acham que ele é pouco? Tem uma moça no Pará, me ligaram, estava já preparando para pular do prédio, já que o Chico falou que o mundo pode acabar. Então é uma brincadeira de mau gosto. Então essas coisas têm dado muito transtorno. Para vocês rirem, que o povo está cansado, eu vou contar sobre a senha rápida. Chegou uma senhora bem forte, ainda bem, Manuel, que é nossa irmã de cor, bem escura, e falando para mim, me dá a senha, filho. Eu olhava para ela, o museu cheio de gente, e eu continuei tentando o que eu respondia.
Aí ela supostamente estava incorporando o Chico Xavier, assim como nós tratamos de Belo Horizonte, fala que ouviu do Chico. Eu estava perto quando o Chico falou. Chico dizia que Deus não criou nada dele para ser exterminado, e sim para evoluir. E aquele que não fizesse a sua reforma íntima seria levado para lugares inferiores. Muitos de nós estamos nesse caminho, que poucos estão aprendendo a fazer essa reforma íntima. Mas a médium continuou insistindo. Me dá a senha, eu sou o Chico. E eu falo, não, foi na mulher insistiu tanto, foi a Chico, era um segredo de nós dois. Então hoje você tem que ser gaiato com os espíritos, e o pior que são intelectuais espiritistas. Mais alguém aí do público? E apenas um comentário, por favor. Bom, deixa eu perguntar uma pergunta para ele. Eu disse o seguinte, eu ouvi uma história do Emerson Palhares de Uberaba. É do Palhares, né? E como é que foi, talvez o senhor sabe, a construção do Centro Espírita de Peirópolis, do Solange Otom? Como é que foi a orientação que o Chico falou para ele? Eu não me lembro bem. Eu sei que o Chico dizia que ele nasceu para lidar com as plantas. E que Eurípides Bassanufo estaria sempre nas atividades dele. Bom, vou te contar então, já ouvi como foi a construção. O Solange Otom, com os amigos, tudo comprou, todo o material de construção. Foi juntando, pobreza danada, dificuldade. E depois o seguinte, quem ia construir? E o pedreiro? Aí construiu o Chico, mas e agora? Como é que vai fazer? Não tem pedreiro, não tem dinheiro para mandar para construir. Calma, o construtor vai chegar. Aí pelo outro dia chegou um cidadão, um construtor, dizia que era pedreiro. Só que eu falou para ele, falou, mas para nós aí, depois nós comemos o preço. Ele falou, não tem dinheiro, não. Vamos construir. Depois de pronto, o homem não apareceu mais. Eu já estou falando, mas que estranho. Então, ajuda para o homem, colaboração. O homem não aparece mais. Pronto, o Centro Espírita chamou o Chico Xavier para inaugurar. Chico, o construtor construiu tudo aí. Ficamos dando colaboração para ele. O homem não veio mais. O que aconteceu? Aquilo era um homem espírito. Chico era um construtor espírita. E veio construir o Centro Espírita de vocês. Depois aí, agradece a Deus. Mano, Jesus Cristo e o construtor. Quem sabe outra Bíblia, você vai ver o construtor. Você sabia dessa história? Não sabia? Não. O Hermes Palhares me falou, a turma do Deus Pastor. Eu frequento lá com a turma, né? Tá? E de vez em quando a gente pega alguma caramba com algum espírito por aí, começa com os espíritos na rua, mas não sabe. Então deixa quieto. Muito obrigado. Obrigado, nosso presidente. Mais alguém? Alguma? O pessoal está calado, né? Rapidamente, mais algum comentário? Nenhuma pergunta? Nem aos palestrantes? Alguma informação? Alguém quiser escrever, eu vou pegar. É uma questão que eu nunca falei isso com o doutor Eurípides, mas eu vou falar agora, tá? Havia um companheiro, inclusive naquele primeiro encontro dos amigos do Chico lá, ele criou muitas barreiras lá, tá? Eu sou relacionado com ele, não. A gente pensa nele com uma vibração muito boa de paz e de perdão. Mas ele chegou em mim num determinado dia em Uberlândia e falou assim, olha, o Chico não quer saber de você, não. Você for lá na casa dele, ele não te recebe, tá? Eu ia na comunhão lá, em Uberaba, depois no Grupo Espírita da Peça, na comunhão desde que o Chico foi para lá em 1969. Eu era rapazinho de recém-saído de aula de evangelização espírita cristã. Tá? E já ia no Uberaba. Fiquei uma tristeza profunda, meu Deus, será que eu fiz com o Chico, né? E aí, havia organizado lá pelo Movimento Espírita de Uberaba uma semana da mediunidade lá no centro da Antusa, o Centro Antusa Martins. Tá? O Jarbas me ligou, o Jarbas deu uma varanda, e eu fui lá no Centro Antusa para falar lá. Tá? Sobre o tema mediunidade segundo Paulo Apóstolo, aquela epístola de Paulo que fala a respeito da manifestação do Espírito, tá? Deve ocorrer para o fim que for útil. Muito bem, aquele texto lá. Eu fui lá para falar, a hora que eu sentei
A hora que eu levantei para pegar o microfone, chegou e sentou no final da fila, assim, o doutor Eurípides. Falei, o doutor Eurípides ali, eu vou falar sobre mediunidade aqui, tem que falar. Mediunidade a gente vai falar 100% a respeito do Chico, nem qualquer outro tema. Jesus, Kardec e Chico. E aí, terminei de fazer a palestra, o doutor Eurípides, que está aqui, se levantou lá no final, veio, tá no meio do corredor assim, tá? Foi a primeira pessoa, subiu uns degraus que tinha lá e me deu um profundo abraço, tá? Assim, um abraço de uma fraternidade, assim, que a gente sente a vibração. Aí falou no meu ouvido assim, bem, aqui nesse ouvido aqui, falou assim, meu pai quer ver você, tá? Você vai lá que ele vai te receber lá com muito carinho. Entendeu? Eu não sabia dessa conversa desse sujeito comigo, né? Foi um dos momentos mais alegres, mais felizes da minha vida, e eu estou contando isso para ele agora, com o meu sentido de gratidão profundo. Ele se lembra disso lá no Centro Antusa. Isso faz muito tempo, foi antes da desencarnação do Chico. E, na verdade, depois eu fui lá, tá? Eu andava assim, temeroso de ir lá, eu ia com frequência, mas depois eu fui, não tinha nenhuma novidade, cara. Estava lá o Chico recebendo com aquele carinho, com aquele zelo inexcedível dele. Eu estou agradecendo ao Dr. Eurípides agora, mais de 20 anos depois, tá? Nada, isso ele fazia, não era com você. Todos que realmente trabalhavam contrário às opiniões deles. E vocês estão hoje mostrando que o Espiritismo era isso que o Chico queria. Os intelectuais, a elitização do Espiritismo está sendo a derrota moral de muitos grupos espíritas. O que a gente tem de se unir e não deixar isso acontecer. Bom, até que, se vai surgir alguma pergunta, eu vou contar uma experiência que nós vivemos diretamente lá com o Chico Xavier, dia 1º de fevereiro de 1973. Se me não falha a memória, o dia do incêndio, os cabelinhos brancos vão lembrar disso, do Joelma, lá em São Paulo. E nós aguardávamos na fila para cumprimentar o Chico no final das atividades, ainda lá na Comunhão Espírita Cristã. E quando tinha 3 ou 4 pessoas à nossa frente, na fila, para cumprimentar, ouvir o Chico, alguém perguntou ao Chico: Chico, o que você nos fala do incêndio do Joel? Aí o Chico explicou a respeito de desencarnações coletivas, essas coisas todas, e disse: vamos orar muito, meus filhos, para que a nossa engenharia do futuro perca um pouquinho da preocupação com a beleza física e construa em torno de todos os prédios as escadas externas. Isso vai salvar muita vida. Aí, conversando com alguns engenheiros, não aprovaram a sugestão de Chico Xavier. Mas tudo bem. A gente vê muito raro, mas algum prédio, né, pelo menos pequeno, com essa estrutura no que diz respeito à engenharia. Mas o Chico comentou, isso nós ouvimos pessoalmente, no dia daquele incêndio do Joel, onde várias pessoas, né, tiveram ali as suas desencarnações. E uma outra oportunidade, até se o Eurico quiser comentar alguma coisa, chegou um casal da cidade, depois eu falo o nome, e um filho. O filho, esses cabelos, como é que chama? Não é moicano. Black Power, né? Todo agitado. Aí quando cumprimentaram o Chico disse para os pais e o moço: eu ainda vou me lorenizar. O pessoal de Lorena. Aí ele pegou na mão daquele moço, segurando, e disse: como vai o nosso Beethoven? Não. E eu, um processo obsessivo, eu morria de medo de morrer, e estava estava deixando o futebol profissional perna de pau, viu, gente? O Manuel pode até fazer alguma referência, não muito recomendada, então vou pedir a ele que não fale nada, porque nós tivemos a honra e o prazer de jogar num time em que ele era torcedor. Até muito interessante, já que não tem pergunta, eu vou fazer uma adendo aqui.
nós estávamos capitão do time lá em Tuiutaba, do Boa Esporte, e hoje até comentamos de manhã no café aqui. O juiz, ao iniciar a partida, no canto do campo, digamos aqui, no campo, né, do gramado, estava lá um casal de pombinhos, né, naquele relevo e tal, iniciando uma vida dois. Aí o juiz, o árbitro da partida, chegou para mim e disse: "Ô, capitão, aquele casal não pode estar ali. E se eles continuarem ali, eu não vou autorizar o início da partida." Mas olha, são conhecidos nós, faz parte aqui da diretoria, do tudo. Não, não pode. O lugar deles é lá de fora. Olha, mas ele é jornalista, está fazendo aqui a cobertura do evento para depois levar as informações. Não, não pode. Olha, eu sou juiz, ele é espírita, não, então deixa ele ficar. Tem medo, né? Coisa do capeta, né? E voltando lá então ao Chico, quando chegou a hora de perguntar ao Chico, medo de morrer. A dona Rita que diga, né? Eu parei com o futebol profissional, além de ser perna de pau, mas medo de morrer. Aí cheguei para o Chico: "Chico, eu posso jogar futebol?" Ele olhou para mim: "Eu não sou médico." Eu pensei: poxa, esse aqui é um homem bom, caridoso, né? Mas depois, a hora que eu voltei, muito cabisbaixo, né? Braz, mas eu não tinha falado meu nome para ele. Braz, vai com Deus, meu filho. Olha, vai jogar seu futebol. É o que eu queria ouvir de Chico, né? E depois, gente, se eu havia passado até mesmo, né, como atleta profissional, pelo exame de bateria, essas coisas, a bateria de exame, essas coisas todas, eu estava apto para a prática de futebol. Mas só que a minha obsessão queria ouvir de Chico, né? E o Chico, aquela resposta, a psicologia do seu amor profundo, né, me esclareceu, muito embora até hoje eu não tenha entendido, não. Mas tudo bem. Alguma pergunta? Bom, nós vamos fazer aqui, o pessoal da mesa, por favor, ter um comentário. Cada planeta tem um governador, tem um Cristo. Comentário. O que Jesus lia para fazer as palestras na casa de Simão Pedro? Então são duas perguntas. Aí a mesa fica à vontade para responder. Cada planeta tem um governador, tem um Cristo. O que Jesus lia para fazer as palestras na casa de Simão Pedro? Vamos lá, né? Essa organização planetária, no livro A Caminho da Luz, tá? É um grupo de espíritos puros incumbidos da organização do sistema solar. Esses espíritos organizadores do sistema solar compõem aí os planetas que constituem o sistema hoje, cada um deles com uma responsabilidade. Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, tá? Cada um tem o seu responsável, mas é uma equipe de espíritos que se reúne com frequência sobre a organização desse sistema organizacional em torno de uma estrela que nós chamamos de Sol, uma estrela de quinta grandeza. Agora, eu estava dizendo no começo da minha fala hoje aqui que eu me surpreendi num congresso que eu participava no fim de semana, dizendo que Jesus, embora governador espiritual do planeta Terra, responsável pelo nosso planeta desde a sua consolidação, extraindo da ogiva solar, que ele faz parte de outras organizações, inclusive de outras constelações. Nós estamos na Via Láctea. A Via Láctea tem 200 milhões de sóis, não é 200 mil não, né? 200 milhões de sóis. Agora, há outras galáxias da qual o Cristo também faz parte, tá? Então é uma questão de governar no sentido de ser responsável por aquilo que lhe ocorre e de estabelecer projetos para ele se desenvolver. Mas o que se desenvolve em cada um dos mundos aqui do nosso sistema solar é organizado através de reunião, segundo o livro no caminho da Luz, né? Eles se reúnem para essa finalidade, tá? Para essa finalidade. Uma outra coisa que eu queria dizer, a Sônia está aqui, a Sônia também ela participou do primeiro encontro dos amigos Chico Xavier, e tiveram que chamar lá até a polícia para garantir lá
naquele clube de Beraba lá. Aquela pessoa que criou aquela dificuldade lá, seria a pessoa que teria me falado daquilo. Depois eu fui verificar, convivendo com muita gente lá do Chico, na verdade o Chico não teria falado daquela questão, que não queria me ver. Podia ter falado, eu confirmaria aquilo. Tá? Aquilo foi uma fofoca daquela mesma pessoa que criou uma celeuma muito grande, deu um trabalhão para a Sônia aqui. A Sônia dirigiu o primeiro encontro dos amigos do Chico Xavier, ela na Sírio-Libanês, teve que chamar a polícia. Chamava a polícia e o povo nem criticou, mas chamaria um contra. Porque senão a Marlene Severino não teria feito a palestra dela. Manuel, só um minutinho. Esse congresso que você participou, que um colega seu aí fez essa observação, ele trouxe uma referência a respeito disso? Não. O Chico deixou algo sobre isso? Não, não falou nada a respeito disso. Não. Eu só ouvi na palestra dele, uma pessoa que tinha que pegar um avião para viajar depois, eu não tive jeito de chegar e conversar com ele detidamente, porque eu iria falar depois dele, tá? Quando terminou a minha fala, eu já tinha ido embora. Mas eu vou me encontrar com ele, né? Então, e você? Isso é possível. O Chico é o Jesus no Espírito Perfeito, e o Chico também está nessa área de perfeição lá muito em cima. Agora, Jesus, ele tinha aquela possibilidade de expansão muito grande, tá? De estar em muitos lugares ao mesmo tempo, e ele mesmo indo, né? Porque o Espírito se transporta, nesse caso, um Espírito como ele, na velocidade do pensamento. Eles falam muito na velocidade da luz, velocidade do som, né? Mas os espíritos se deslocam no espaço na velocidade do pensamento. Para ir numa galáxia dessa aí, a bilhões de anos-luz aí de distância, o espírito se desloca, pensou lá, está lá, tá? Então é possível que ele esteja lá, e eu tenho, assim, a minha percepção que isso é claro que é possível. Tá? É uma pessoa, é uma entidade espiritual que todos querem. Tá? Isso é designado para esse trabalho que ele pode fazer e faz com competência, né? Como faz para nós aqui, apesar da nossa pequenez e fraqueza, né? Não, não é comigo, não estou fazendo referência a respeito disso, não. Se eu acredito nisso, eu acredito por outras razões lógicas, tá? Tem lá na psicografia do Chico, tá? Uma lição do livro Pão Nosso chamada Lógica da Providência. E num desses espaços, tá dentro dessa questão que você está suscitando aí, tá? Um desses espaços, o Espírito esclarece lá, o Espírito Emmanuel, tá? Pelas mãos do Chico, diz assim: a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai, soberanamente justo e bom, confere aos filhos ignorantes e transviados direito às experiências mais fortes só depois de serem iluminados. Só depois de aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes confere as experiências mais difíceis. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e os oportunistas, não obstante a aparência, são almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres e fortes do sistema de progresso universal sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos às simples crianças. Por isso que eu acho que essa experiência que faculta a maioria das pessoas deve chegar para mim, mas ainda não chegou, porque eu ainda não tenho enfrentado assim tantas dificuldades não, tá? Nem no campo da saúde física e nem no campo de outros obstáculos. Por isso que às vezes eu não enxergo assim com tanta clareza ainda, porque estão dizendo lá que só depois de aprenderem a ver com o Espírito Eterno que a realidade espiritual oferece a oportunidade da pessoa passar por provações, tá? A minha não chegou ainda, menina. Uma vez, olha, um carro HGT 3737, está aberto com a bolsa lá bem. Está aberto, né? HGT 3737. A pergunta aqui, vamos lá agora com o Kemper, né? Um médium espírita me disse que eu tenho um coração bom.
e uma energia muito boa, que eu devo estudar para dar paz e passar essa energia para a outras pessoas. Mas eu acho o Espiritismo muito sério e de muita responsabilidade. E aí tenho medo. O medo pode esquecer. Trabalhe. Trabalhe, estude, que aí você vai estar se qualificando para fazer a tarefa que for definida para você. Se tem isso ou aquilo, nós não podemos dizer de chofre. Ninguém vê na testa do outro que ele vai ser isso ou aquilo. Mas estudar a doutrina espírita e o Evangelho e trabalhar, isso vai te levar, com toda certeza, às suas responsabilidades que já estão registradas no plano espiritual, mas no momento adequado. Bom, também então, devolver para você. Você já, como você está fazendo você já faz o agradecimento, encerra, e o comunista quer convidar para o encontro lá. Então, vamos. O Muniz, cadê o Muniz? Por favor. Nós queremos aproveitar a oportunidade de deixar aqui um convite aos nossos companheiros participantes desse encontro a estar conosco no dia 24 deste mês, na nossa Casa Espírita Paz e Amor em Rofinó, vamos estar realizando o 20º Encontro da Família, na visão de estudo, baseado tudo nas obras ligadas a Jesus, Kardec e Chico Xavier. Para nós receber vocês lá, para nós é motivo de muita alegria. Portanto, fica aqui a nossa intimação aos demais companheiros, faz parte do encontro. Que Jesus abençoe a todos e nós continuamos aguardando. Bom, de nossa parte, em nome do nosso CRE Rio Grande, após apresentarmos aí essa proposta, né? Projeto Portal de Luz, Espiritismo com Jesus, Kardec e Chico, apresentada a proposta, então agora estaremos desenvolvendo, né, a continuidade aí do trabalho. O Preto deixou bem claro aqui a questão do trabalho em si, a metodologia, né, os recursos para se estudar a doutrina espírita, e também quanto à possibilidade de termos aí de futuro um link, uma coisa nesse sentido, né, para que tenhamos mais recursos e mais facilidade de se estudar a doutrina espírita. E em algumas cidades, grupos que manifestam aí de futuro esse interesse, através aí do Aldamir, de nós aqui mesmo, esse contato, para estarmos atendendo com muito carinho aos convites e assim estarmos divulgando a nossa doutrina espírita em sua pureza doutrinária. Nós agradecemos a presença de todos, o apoio, o pessoal que lida lá na cozinha desde ontem, conversando ali com o Bento, né, que chegou aqui ontem às 2 da tarde e foi embora hoje de manhã, já era mais de 2 horas. Então, nessa dedicação, isso nos chama a atenção. E eu fico até preocupado porque estava tão gostosa, tão deliciosa essa refeição, que eu acho que no Horário de Conceição vão perder um pouquinho o prestígio também, com relação à alimentação. Mas isso faz parte, né? Estamos no mesmo barco e a mesma proposta. Agradecemos aos expositores que atenderam carinhosamente o nosso convite para estarmos aí nessa oportunidade, nessa empreitada. A nossa Celeste, a Sônia, que carinhosamente também desenvolveram aí todo esse projeto, né, para que pudesse ser apresentado hoje aqui nesta oportunidade. Irmãos nossos outros de cidades aí mais distantes, né,
nossos irmãos de Goiás, ouvimos aqui alguém comentar residir em Santa Fé do Sul, Votuporanga, Carneirinhos. Santa Fé do Sul nós conhecemos, tivemos lá nos anos 90, algumas vezes em Santa Fé do Sul, lá com o Romeu Machado, o Romeu e a Rosa, e um filho eram 2 filhos, não me lembro o nome, mas nós íamos, o Romeu participava, ele e a Rosa, de um centro espírita, e periodicamente, 2 vezes ao ano, levava lá o médium Celso de Almeida Afonso. Até uma vez, isso é um pouquinho de humorismo aqui na nossa fala, era aquele calor lá da região, né, de Santa Fé do Sul, e nós chegamos lá para um almoço, mais ou menos uns 40, 42 graus. E a Rosa serviu uma deliciosa feijoada. Imagina assim, nós não sabíamos se panela de pressão era que estava no fogão ou nós estávamos, né? E de madrugada nós tínhamos o César, muito conhecido nosso, César Carneiro, ele exagerou um pouquinho na feijoada, e de madrugada ele teve que levantar, né, em busca de algum socorro. E nisso a Rosa ouviu o barulho, né? A Rosa, um encanto de pessoa, ela ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo, né? Chegou lá, ela deu um grito que acordou todo o pessoal, né? César! Isso é caldo quinó. O César pensou que ia ingerir um sorrisal. Essa é uma recordação boa que nós temos de Santa Fé do Sul. De Votuporanga, lá com o nosso Divaldinho, a sua dedicação, a sua também participação fiel, né, à nossa doutrina espírita com Jesus, Kardec e Chico. São detalhes que a gente lembra para estarmos revivendo, né, de alguma forma. Nós, na nossa prece de encerramento, nós vamos pedir a gentileza de nossa Cida, Campina Verde. Pode respirar, Cida, para depois você fazer a prece para nós, por favor, encerramento. E que tenhamos aí um feliz retorno, né, às nossas cidades, às nossas origens, e que continuemos firme a nossa proposta de estarmos divulgando a nossa doutrina espírita na sua referência, na sua pureza doutrinária com Jesus, Kardec e Chico. Celeste, por favor. É só complementar o que nós falamos no início, que quando nós lançamos o projeto, esse de fazermos as visitas, seria mais ou menos naqueles moldes que nós já fizemos aqui em Iturama. Nós viemos aqui uma vez, inclusive o Kemper veio também, né? Era outro nome de... Exato, foi isso mesmo. Então, ele é mais simples, daquelas casas espíritas aí da região que queiram receber essa visita, ele fala, simplesmente nós vamos usar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, Opinião Espírita e aqui de capa azul, e o seu Muniz gosta muito, Palavras de Vida Eterna. Então, é como se nós fizéssemos aquela reunião para falar de Evangelho. É isso, porque hoje foi chique demais. Então, a gente não dá conta disso, né, tio Bolso? Né? Ele concorda. Tá bom? Então, nós viemos aqui em Iturama, as casas espíritas se reuniram numa só. Então, nas demais cidades que quiserem falar com o Altamiro, então com o Braz, e a gente fica à disposição, desde que tudo agendado. É falar, levar o Evangelho. E nessa divulgação do Evangelho, claro, Jesus, Kardec e Chico. Obrigada. Estamos neste momento com os nossos pensamentos, os nossos corações voltados a Deus, a Jesus, agradecendo a bênção desta oportunidade que tivemos de estarmos reunidos, aprendendo um pouco mais os ensinos de Jesus e tentando, da melhor forma, colocá-los em prática. Mas para isso, Senhor, precisamos da Tua ajuda.
continue nos iluminando, nos guiando, nos amparando, para que na nossa jornada evolutiva possamos olhar sempre à nossa volta, estender a mão sempre que precisarem de nós. Que as nossas atitudes sejam governadas pelo Teu amor, Senhor. Que possamos, Pai, também buscarmos, além da nossa melhoria, auxiliar aqueles que estão à nossa volta, para que possamos juntos caminharmos, segurando na mão uns dos outros. Que possamos todos fazer o melhor uns para os outros e que possamos chegar até vós com essa luz que esteja sempre nos iluminando e nos guiando. Que a Tua paz permaneça em nossos corações, que possamos levar para as nossas cidades, as nossas casas espíritas, um pouco do que aqui aprendemos e que possamos, além de tudo, colocar em prática junto àqueles que nos cercam. Que a Tua paz, Mestre, esteja em nossos corações sempre. Que assim seja.